Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. O epilético endemoniado. E chegando junto aos outros discípulos, viram uma grande multidão em torno deles e os escribas discutindo com eles. E logo que toda a multidão ouviu, ficou admirada e correu para saudá-lo. Ele perguntou-lhes: Que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem o espírito mudo. Quando ele o toma, atira-o pelo chão, e ele espuma, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Jesus, porém, respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Levaram-no até ele. O espírito, vendo a Jesus, imediatamente agitou com violência o menino, que, caindo por terra, rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: Há quanto tempo lhe sucede isto? Desde pequenino, respondeu, e muitas vezes o atira ao fogo ou na água para fazê-lo morrer. Mas se tu podes, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Então Jesus lhe disse: Se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino gritou: Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito impuro, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa-o e nunca mais entre nele. E gritando e agitando-o violentamente, saiu, e o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam que ele morrera. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o, e ele se levantou. Ao entrar em casa, perguntaram-lhe seus discípulos a sós: Por que não podemos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie não pode sair a não ser com oração e com jejum. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Depois de mostrar sua glória aos 3 discípulos no monte, retornou o Senhor aos outros discípulos que não haviam subido com ele ao monte. Por isso se diz: E chegando junto aos outros discípulos, viram uma grande multidão em torno deles, e os escribas discutindo com eles. Pois os fariseus, aproveitando o momento, já que Cristo não estava presente, aproximaram-se para tentar atraí-los a si. Pseudo Jerônimo. Mas para o homem não há repouso sob o sol. A inveja sempre mata os pequeninos, os raios ferem os grandes montes. Alguns aprendendo com fé, como as turbas, outros, invejando com soberba, afluem para a igreja. Segue-se. E logo que toda a multidão ouviu, ficou admirada. São Beda. É de notar em todos os lugares a distância entre a alma dos escribas e das turbas, pois não se diz que os escribas mostraram-lhe nenhuma devoção, fé, humildade e reverência. Mas, ao chegar o Senhor, logo toda a turba admirada acorreu para saudá-lo, por isso se segue, e correu para saudá-lo. Teofilacto Diócrida. Pois as turbas desejavam vê-lo de tal modo que o saudaram quando vinha de longe. Alguns, em verdade, dizem que sua aparência, tornada mais bela pela transfiguração, atraía a turba para que o saudasse. Pseudo Jerônimo.
O povo ficou admirado e teve medo, mas não os discípulos, pois não há temor na caridade. O temor é próprio dos servos, já ficar estupefato dos estúpidos. Segue-se. Ele perguntou-lhes: que discutis com eles? Por que o Senhor os interroga? Para que a confissão dê à luz a salvação e o sussurro de nosso coração seja dissolvido por palavras piedosas. São Beda. Caso eu não esteja enganado, pode-se compreender com isto que se levantou a seguinte questão: por que eles, sendo discípulos do Salvador, não puderam curar o endemoniado posto ali no meio? É isto que nos dá a entender o que se segue. Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem o espírito mudo. São João Crisóstomo. A Escritura mostra que este homem era fraco na fé, por isto que disse Cristo: ó geração incrédula. E pelo que acrescentou: se podes crer. Mas, com quanto a infidelidade daquele homem desse ocasião para que o demônio não fosse expulso, o Senhor censurou os discípulos. Por isso acrescenta: pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Vê, no entanto, a estupidez deste homem. Suplica a Jesus no meio da multidão, censurando os discípulos, razão pela qual o Senhor, diante do povo, muito mais pede-lhe contas, dirigindo-lhe uma acusação, mas também a todos os judeus. Com efeito, é provável que muitos dos presentes se tenham escandalizado, pensando coisas inconvenientes sobre os discípulos. Por isso se segue. Jesus, porém, respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Nisto, mostrou que desejava a morte e que era penoso passar a vida com eles. São Beda. Mas ele se irou não com o homem, mas com o erro, de modo que imediatamente acrescentou: trazei-o a mim. Levaram-no até ele. O espírito, vendo a Jesus, imediatamente agitou com violência o menino que, caindo por terra, rolava espumando. São João Crisóstomo. O Senhor permitiu-o por causa do pai do menino, para que, quando visse o demônio que o atormentava, fosse atraído para a fé pelo milagre futuro. Teofilacto Diócrida. Permitiu também que o menino fosse atormentado para que conhecêssemos a impiedade do demônio, e este tê-lo-ia matado, caso não fosse socorrido pelo Senhor. Segue-se. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe sucede isto? Desde pequenino, respondeu, e muitas vezes o atira ao fogo ou na água para fazê-lo morrer. São Beda. Que se envergonhe Juliano, que ousa dizer que todos os homens nascem na carne sem contágio de pecado, inocentes em tudo, como Adão quando foi criado. O que então tinha este menino para ser desde a infância atormentado por um demônio crudelíssimo, se não era aprisionado por nenhum laço do pecado original, uma vez que é evidente que, até então, não pudera ele cometer nenhum pecado próprio? Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ele exprimiu nas palavras de seu pedido sua falta de fé, por isso acrescentou: mas se tu podes, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Com efeito, ao dizer se podes alguma coisa, deixou evidente que duvidava do poder de Cristo, pois tinha visto seu filho não ser curado pelos discípulos de Cristo. Disse, no entanto, tem compaixão de nós, para indicar a miséria do filho, que sofria, e do pai, que com ele também sofria. Segue-se. Então Jesus lhe disse: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Pseudo Jerônimo. Ao dizer se podes, indicou a liberdade da vontade. E quais são todas as coisas possíveis ao que crê, senão as que são pedidas em nome de Jesus, isto é, da salvação com lágrimas? São Beda. Mas o Senhor deu uma resposta adequada àquele que pedia, pois este disse: mas se tu podes, ajuda-nos. E o Senhor, se podes crer. Mas, de outra parte, o leproso que, com fé, clamava: Senhor, se tu queres, pode curar-me, recebeu uma resposta adequada à sua fé: quero ser curado. Pseudo Crisóstomo. Eis a resposta de Cristo: é tão grande o meu poder
que não somente posso fazê-lo, mas também farei que outros o possam. Por isso, se creres como convém, poderás também tu curar não apenas ele, mas muitos outros. Assim, pois, conduzia para a fé um homem que até agora falava com infidelidade. Por isso se segue. Imediatamente, o pai do menino gritou: Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Mas, se já tinha acreditado, dizendo creio, por qual razão acrescentou auxilia a minha falta de fé? Digamos, pois, que a fé é múltipla. Uma delas é iniciante, a outra perfeita. Este, pois, começando a crer, implorava ao Salvador que acrescentasse o que faltava à sua virtude. São Beda. Ninguém, com efeito, se faz repentinamente o mais elevado, mas na boa vida, cada um começa pelas pequenas coisas para chegar às grandes. Uma coisa, pois, são os começos da virtude, outra, os progressos e outra, a perfeição. Assim, uma vez que pela inspiração oculta da graça, a fé cresce pelos passos de seus méritos, aquele que ainda não tinha crido de modo perfeito, simultaneamente cria e era incrédulo. Pseudo Jerônimo. Com isso, também se mostra que nossa credulidade é fraca, se não se conservar apoiada pelo auxílio da proteção de Deus. Mas a fé desejada com lágrimas alcança os pedidos desejados. Por isso se segue. Vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito impuro, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa-o e nunca mais entre nele. Teofilacto Diócrida. Por isso, ao ver a multidão aumentar, ameaçou o espírito imundo, pois não queria curar na presença da multidão, para ensinar-nos a fugir da ostentação. Pseudo Crisóstomo. A ação de ameaçar e dizer eu te ordeno atribui-se ao poder divino. Já ao dizer e nunca mais entre nele, mostrou que o espírito estava pronto para retornar, uma vez que o homem ainda não era perfeito na fé. Mas a ordem do Senhor o impedia. Segue-se. E gritando e agitando-o violentamente saiu, e o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam que ele morrera. O diabo, com efeito, não teve forças para impor a morte em função do advento da verdadeira vida. São Beda. Com um toque de sua piedosa destra, o piedoso Salvador salvou aquele que o ímpio inimigo havia tornado semelhante à morte. Por isso se segue. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o, e ele se levantou. Com isso, do mesmo modo como ensinou, pelo poder de salvar, que era o verdadeiro Deus, também deu a conhecer, procedendo pelo toque humano, que tinha a verdadeira natureza da carne, pois o mentecapto maniqueu nega que ele se tenha revestido da carne. Mas, uma vez que, pelo seu toque, ergueu, purificou e deu luz a tantos doentes, condenou o Senhor esta heresia antes mesmo que nascesse. Segue-se. Ao entrar em casa, perguntaram-lhe seus discípulos a sós: Por que não podemos expulsá-lo? São João Crisóstomo. Com efeito, temiam ter perdido a graça a eles conferida, pois já haviam recebido poder sobre os espíritos imundos. Ele respondeu: Essa espécie não pode sair a não ser com oração e com jejum. Teofilacto Diócrida. Isto é, a casta de todos os lunáticos ou simplesmente a casta de todos os demônios. Com efeito, convém que todo aquele que deve ser curado jejue, o mesmo valendo para quem cura. Assim, pois, aperfeiçoa-se a verdadeira oração quando a ela se acrescenta o jejum, não ficando aquele que ora acabrunhado pelo peso dos alimentos ingeridos, mas estando sóbrio. São Beda. Em sentido místico, o Senhor desvela nos locais elevados aos seus discípulos os mistérios do reino e repreende, nas regiões mais baixas, os pecados de infidelidade da multidão, expulsando os espíritos maus dos que são atormentados, pois conforta, ensina e corrige aqueles que ainda são carnais e iniciantes. Quanto aos perfeitos, instrui mais livremente sobre as coisas eternas. Teofilacto Diócrida.
Este demônio é surdo e mudo. Surdo na medida em que não quer ouvir os discursos de Deus. Mudo na medida em que não quer ensinar aos outros o que é conveniente. Pseudo-Jerônimo. O pecador espuma de loucura, grita de cólera e endurece de apatia. O espírito agita com violência aquele que se aproxima da salvação e, semelhantemente, agita com pavores e danos aqueles que deseja arrastar para seu ventre, como fez com Jó. São Beda. Pois muitas vezes, quando, depois dos pecados, esforçamo-nos para convertermos-nos a Deus, somos agitados por maiores e novas ciladas do antigo inimigo, coisa que ele faz seja para suscitar em nós o ódio à virtude, seja para vingar o prejuízo da expulsão. São Gregório Magno. Mostra-se como morto aquele que é libertado do poder do espírito maligno, pois quem já subjugou os desejos terrenos e extinguiu em si a vida das relações carnais, aparece morto para o mundo. Com efeito, uma vez que não sabem viver de modo espiritual, julgam morto até a raiz aquele que não persegue os bens carnais. Pseudo-Jerônimo. A circunstância de ser um menino atormentado desde a infância significa o povo gentio, cujo culto inútil aos ídolos multiplicou-se desde seu nascimento até o ponto de, com loucura, imolarem seus filhos aos demônios. Por isso se diz que o demônio o lançava no fogo e na água, pois alguns dos gentios veneravam fogo, outros a água. São Beda. Ou, por este endemoniado, dá-se a entender que aqueles que vêm ao mundo ligados pela culpa do pecado original devem ser salvos pela graça de Cristo. O fogo representa o fervor da cólera, já a água representa os prazeres da carne, que, pelas delícias, costumam dissolver a parte racional da alma. O Senhor não ameaçou o menino que sofria violência, mas o demônio que a introduzia. Pois aquele que quer corrigir o que peca deve sempre exterminar o vício repreendendo e abominando, mas confortando o homem pelo amor. Pseudo-Jerônimo. O Senhor atribui ao Espírito o que ele causa ao homem, dizendo Espírito surdo e mudo, pois ele nunca ouvirá nem falará o que o pecador penitente ouve e fala. Por outro lado, o demônio que sai do homem nunca retornará se este fechar seu coração com as chaves da humildade e da caridade, e conquistar a porta da imunidade. O homem curado fez-se como morto. Com efeito, é dito aos curados, estais mortos, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Teofilacto Diócrida. Mas se Jesus, isto é, o discurso evangélico, segurar a mão, isto é, a virtude ativa, então seremos libertados do demônio. Vê também que Deus primeiramente nos socorre e, em seguida, exige de nós que façamos o bem. Por isso se diz que Jesus o ergueu, mostrando o auxílio de Deus, e o homem se levantou, mostrando seu próprio esforço. São Beda. Enquanto o Senhor ensina aos apóstolos de que maneira um demônio viciosíssimo deve ser expulso, instrui todos no caminho da vida, para que saibamos que as coisas mais graves, a saber, os ataques dos espíritos imundos ou dos homens, devem ser vencidas com jejuns e orações, e a ira do Senhor, inflada para a vingança de nossos crimes, pode ser aplacada com este singular remédio. O jejum comum não é somente aquele de alimentos, mas abster-se de todas as seduções carnais, isto é, de todas as paixões dos vícios. Do mesmo modo também, a oração comum não reside apenas nas palavras com as quais invocamos a clemência divina, mas também em todas as coisas que, em deferência ao nosso Criador, praticamos com a devoção da fé. E o apóstolo dá testemunho disso ao dizer, orai sem cessar. Pseudo-Jerônimo. Ou é curada a loucura que diz respeito à luxúria da carne. A ira e a indolência são afastadas pela oração. Deve-se aplicar o remédio a cada ferida em particular. Não cura os olhos aquilo que se aplica ao calcanhar. Deve-se curar com jejum as paixões do corpo
e com a oração as pestes da alma. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Christus,